É um prazer estar aqui com vocês e nesses próximos minutos a gente vai conversar um pouquinho sobre a implementação do modelo de melhoria na prática, tá bom? Então eu vou discutir um pouco com vocês. Esse evento é um evento legal, né? Porque a gente está aqui em meio a vários profissionais de mercado, pessoas que vão entrar no mercado de trabalho também. Então acho que é uma oportunidade muito boa para a gente aproveitar e conhecer um pouco das pessoas que estão aqui, né? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantos dos nossos colegas que estão assistindo aqui trabalham em alguma área de gestão? Por gentileza, levantem a mão. Todo mundo. Muito bom. Isso é muito bom. Quantos profissionais aqui são donos ou são, por exemplo, a pessoa que conduz uma empresa, seja ela de qualquer porte? Levantem a mão, só para ter uma ideia. Donos de empresas ou condução de empresa aqui? Alexandre, tá aí, beleza. Legal. Pode levantar. Por que vocês estão com vergonha? Levanta a mão para a gente poder ver. Legal, só para ter uma noção. E a última pergunta, quantos de vocês aqui estudam ou já estudaram alguma coisa sobre gestão? Seja ela planejamento estratégico, administração de empresas, quantos? Fantástico! Fiquei até emocionado. O evento vai ser demais, né? Então, eu quero aproveitar vamos gastar aqui uns 30 minutinhos, né? Outra pergunta que eu esqueci aqui. Quantos de vocês que estão sentados aqui conhecem a pessoa que está do seu lado aí? Todo mundo também? Então todo mundo se conhece, é isso? É quase um clube. Então, perfeito. Mesmo assim, né? Pode ter alguém que não conhece. Então vamos gastar uns 30 segundos aí. Eu queria que vocês fizessem o seguinte. Vamos aproveitar que a gente está num evento bacana, né? E eu entendo que quem vem à noite para um evento dentro de uma universidade, né? Principalmente quem trabalha no mercado, né? E às vezes tem aquela... eu vou na universidade, o pessoal lá é teórico demais, né? Na prática isso não vai acontecer, quer saber? Tem, né? Tem uma briga como se fosse área comercial e área financeira. É algo que é difícil resolver. E eu percebo que às vezes no mercado existe, né? Um pouco de briga entre quem está no mercado de trabalho e quem está dentro da universidade. E eu acho que é uma bobagem, né? Porque é uma grande oportunidade que a gente tem de trazer mais conhecimento, né, para a nossa empresa. Então vocês que estão aqui já demonstram para mim que são pessoas diferenciadas, pessoas que estão a fim de promover melhorias na empresa e na vida de vocês. Isso é muito legal. Então nesses próximos 30 segundos, pode ser meio chato, né, mas acredita em mim, é legal, você vai gostar depois, tá? Pega esses 30 segundos aí, dá uma olhada para quem está do seu lado, se apresenta, prazer, meu nome é fulano de tal, trabalho na área tal, já aproveita e vende o seu produto, não é verdade? Importante, né? Eu vou falar com vocês sobre algumas coisas. Eu vou falar basicamente sobre duas coisas. Eu vou falar sobre um case que nós implementamos na empresa que eu trabalho. E nesse case nós utilizamos um dos modelos de melhorias que foram apresentados pelo professor Ademir. Antes de apresentar esse case, eu acho muito legal, como eu imaginava que o público seria um público voltado aí para a área de gestão, que trabalha com isso no dia a dia e tal. Eu acho muito legal que a gente separasse um tempo para conversar um pouquinho sobre a gestão e o modelo de melhoria. Beleza? Bom, gestão estratégica, na realidade, é uma palavrinha que ela está meio na moda, né? O que você trabalha? Eu trabalho com gestão estratégica. O que você faz? Planejamento estratégico. Naturalmente o cara já se acha, né? Ele acha que ele é muito bom porque, estratégico. Sabe a pirâmide da administração? Então, tô lá em cima. E não é isso, né? Acho que não é essa visão que a gente tem que ter quando a gente pensa em gestão para o dia a dia da empresa, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Beleza? Combinado. Eu vou ser rápido, a gente vai passar aqui alguns minutos legais aqui na companhia de vocês. Bom, então o case a gente deixa ele para o final, tá bom? Mas só para a gente contextualizar então um pouco dessa minha visão da gestão estratégica e do modelo de melhoria, é importante que vocês saibam um pouquinho qual é o meu negócio. O que eu faço? O que a Sensor do Brasil faz? Para que vocês possam talvez criar alguma correlação com o trabalho de vocês. A Sensor do Brasil é uma empresa que ela tem 17 anos de mercado
e é uma empresa que trabalha hoje no segmento da automação industrial. Então nós trabalhamos hoje com algumas marcas que são marcas bem reconhecidas dentro desse segmento. A primeira delas é uma marca chamada ABB. Alguém conhece aqui, não? Muito bem. A ABB é uma empresa suíça, ela é uma empresa bem grande nesse segmento aí de automação industrial. Segunda marca, talvez não tão conhecida de vocês, mas bem conhecida do mercado, chama-se Banner. A Banner é uma empresa norte-americana e ela é líder no segmento de sensores industriais nos Estados Unidos. E no Brasil a gente está entre os maiores aí, não sei precisar a posição, porque o nosso segmento, infelizmente, as informações é um grande desafio. Eu acho que eu preciso fazer um modelo de melhoria, aliás, né, para tentar melhorar essas informações do segmento. A outra marca que nós trabalhamos, que também não deve ser conhecida de vocês, mas é uma marca inglesa que tem mais de 100 anos de mercado, que é a Fortress Interlocks. E a última é uma marca alemã que chama-se Turk. A Turk também está entre as maiores europeias, ela é alemã. Então, se a gente for pensar em todas essas marcas, qual que é o resumo da ópera aí? A gente tem 40 mil produtos para vender, de alta tecnologia, que a gente paga caro no produto, às vezes coloca esse produto no estoque e daqui uns 6 meses, 8 meses ele está obsoleto. O que eu faço? O meu sonho, é exemplo do que eu ouvi esses dias de um professor que eu achei fantástico, era ser diretor de uma empresa com recursos ilimitados. Porque assim a gente daria para os nossos funcionários os maiores salários do mercado. Eles iam sorrir para a gente. A gente chegava para o cliente, você é meu cliente, menor preço para você, hein? Preço, prazo de pagamento, quanto você quer pagar? Quero pagar em 36 meses, está feito, não é? E a gente assim, quando pensa em investir no estoque, quanto que eu preciso? Preciso de mais 5 milhões? Perfeito, 5, não quer 10? Seria muito bom. E a nossa maneira de gerir uma empresa, né, ia ser diferente, né? Eu fiquei pensando nisso, até imaginei, seria fantástico, né? Mas a realidade, infelizmente, não é assim. Então, na realidade, a gente vive qual dilema? Os recursos, eles sempre são o quê? E as necessidades? São sempre o quê? Então, a gente tem de um lado recursos escassos e do outro lado necessidades ilimitadas. Isso é o dia a dia de uma empresa. E é dentro desse cenário que a gente tem que entender a gestão e que a gente tem que entender o nosso modelo de melhoria. O que ele pode ajudar a gente a lidar com essas questões. Bom, então analisando essas 4 marcas, nós temos então a Sensor do Brasil, que ela lida então dentro desse cenário, um cenário bastante complexo. Por quê? Como eu já disse, a variedade de produtos ela é muito grande. Eu tenho aqui produtos que eu compro em dólar, produtos que eu compro em euro, produtos que eu compro em libra esterlina e eu tenho que vender para o meu cliente em reais e a preço fixo. Porque o meu cliente acha que você está ganhando de mim, né? Se você muda. Não, mas é a cotação da moeda, mas eu... Não. Você está querendo me sacanear, né? Você quer passar a perna em mim. Não é fácil, sabe? É um cenário bem complicado. Então, a gente pode entender que a Sensor do Brasil, ela é uma empresa que ela trabalha num cenário complexo, né? Então, a gestão desses estoques, por exemplo, é o tema que a gente vai conversar aqui hoje, é um desafio muito grande. E a Sensor do Brasil está atualmente lançando uma nova empresa no mercado, que é a Sensor Controls. A Sensor Controls é o nosso braço de engenharia. É a empresa que nós estamos lançando que vai oferecer para o cliente uma solução ainda mais completa, de maneira que a gente possa agora começar a atuar em um segmento que a gente antes não atuava, que é a própria execução dos projetos com o objetivo de entregar para o cliente uma solução completa. Bom, nosso desafio no case era a otimização do estoque, né, que é o que a gente vai falar para vocês um pouquinho mais para frente. Vamos entender qual que era o problema no estoque e como que a gente resolveu esse problema. Bom, a estrutura atual da gestão estratégica na Sensor do Brasil, para a gente bater um papo aqui, ela funciona assim, ó. Primeiro a gente tem uma coisa que a gente chama de fundamentos da gestão, né? Isso é um modelo acadêmico aplicado para o nosso negócio. Nesses fundamentos, a gente tem 3 coisas: pessoas, processos e método. Então a gente entende que as pessoas são vitais para o nosso negócio. Os processos também. E o método, que é mostrar para essas pessoas como que elas devem trabalhar para obter os resultados que a gente precisa, fantástico, a gente tem que ter isso. O segundo ponto é a definição de atributos de valor. É a gente tentar entender o seguinte: o que é importante, mas não o que eu acho que é importante. Porque muitos anos eu fiz isso, sabe, professor?
Eu achava que o meu cliente ele queria tal produto, que ele queria tal serviço. E aí eu falava, pô, perfeito. Eu acho, conheço o meu mercado. E aí eu tomava o quê? Pô, ficava humilhado, né? Que o resultado não era aquele que eu esperava. O resultado era diferente. Porque a visão do cliente, do que ele valoriza, ela é diferente da visão do que eu acho que ele valoriza. Então aqui, dentro do nosso modelo, a gente precisa definir esses atributos de valor. O que tem valor para o cliente e não para mim, de maneira que eu ajuste a minha empresa. O terceiro ponto, que é vital e é muito importante, é a gente definir o nosso posicionamento no mercado. Como que a gente vai competir nesse mercado? Vocês já viram um pouquinho do tamanho da empresa, a quantidade de produtos que a gente tem e tal. Eu vou competir aonde? Eu vou competir com alguns fabricantes nacionais que têm, às vezes, um preço bem mais baixo do que o meu. Se eu for competir com esses fabricantes nacionais com um preço bem mais baixo do que o meu, eu tenho que ter uma estrutura de custos fantástica, que funciona de maneira perfeita. E eu tenho que ter os funcionários, talvez os mais baratos do mercado, talvez a estrutura mais barata. Eu tenho que buscar ter tudo do mais barato para poder oferecer um preço competitivo. Ou eu vou pensar em competir de uma outra forma, com um produto que realmente agrega valor, com um produto que ele tem diferenciais tecnológicos comparados com produtos de outras marcas e tal. Então eu tenho que tomar uma decisão. Então daí vem o posicionamento, que a gente entende que isso é fundamental para a nossa gestão. O quarto ponto, a gente entende que sempre a gente precisa entender que nós temos que ter alguns temas para trabalhar, para melhorar as coisas na empresa, que nós chamamos de temas estratégicos. Então, por exemplo, um tema estratégico é excelência em atendimento. É vago, né? É grande, é um tema muito grande. E aí, para que você pegue esse tema e comece a transformar ele em ações práticas para realmente fazer alguma coisa para fins de melhoria, nós definimos objetivos estratégicos, que são ações, aonde a gente diz, ó, então para que a gente atinja esse tema aqui, excelência em atendimento, a gente vai ter que fazer esse objetivo aqui, ó, esse outro aqui, esse outro aqui. E além de definir o objetivo, a gente coloca metas para esse objetivo. E a gente sabe que quando a gente está falando de administração de empresas, tudo que a gente não consegue controlar, né, a gente na realidade não está gerenciando. Então a gente tem que colocar indicador aqui. Então dessa maneira, eu parto para o sexto passo, que eu acho que é um dos mais difíceis, que é a gente tentar encontrar um meio de os objetivos da área comercial serem objetivos que se conversam com os objetivos da área financeira. Os objetivos da área técnica serem objetivos que vão se conversar com a área de marketing. Os objetivos da área de recursos humanos serem objetivos que vão se conversar com os objetivos de TI. É muito complicado isso, mas é necessário a gente fazer. A gente tem que pensar em como alinhar esses objetivos da empresa para que os departamentos trabalhem usando a sua energia, usando os recursos da empresa para atingir um objetivo único, que é o quê? A realização do nosso tema estratégico, do grande assunto. Para isso lá nós usamos a ferramenta do BSC, ok? Já bastante divulgada, bastante conhecida. O sétimo passo, a gente então cria um plano de ação e valida esse plano de ação com quem realmente manda, meu chefe. Então eu vou lá, vou até a casa do patrão e tal, marco com ele um dia, um horário que ele pode, e lá eu apresento os planos e ele diz sim, não, talvez. E assim ele valida, né? E aí a gente acaba então tendo o quê? Um plano de ação validado. Tendo o plano de ação validado, a gente pega os investimentos financeiros que a gente precisa para poder executar esse plano e vincula isso no orçamento corporativo da empresa. E aqui eu queria fazer uma observação muito importante. Não existe projeto de melhoria, não existe ação de melhoria se você não separar um recurso financeiro para esse fim, documentar isso e realmente entender que você vai ter que pôr a mão no bolso e vai ter que investir. Senão é papo furado. Estou sendo muito sincero. Então, se o meu chefe não compra a ideia de que ele precisa investir dinheiro para melhorar a empresa dele, não vai melhorar. Eu posso ser um cara motivado, alegre, feliz e tal, pô, mas não faço milagre. E nem vocês fazem. Então,
Se não tiver, no final das contas, grana para a gente poder investir, não vai rolar. Desculpe aí a expressão, né? Mas é real, não acontece. 8º ponto, depois que está tudo bacana, legal, a gente faz o quê? A gente faz a comunicação da estratégia para toda a empresa. Aqui não vai dar para mostrar o meu modelo de comunicação, que o arquivo está vinculado no notebook, mas tudo bem. A gente criou um modelo de comunicação de estratégia muito interessante. Depois, quem tiver interesse, pode entrar em contato com o pessoal, a gente pode até encaminhar para vocês aí. Bom, então a gente comunica a estratégia para toda a empresa, de uma maneira clara que a gente desenvolveu para que isso fique fácil. E por último, a gente faz o quê? A execução e o controle desses planos de ação. Então a gente, na execução, toma um cuidado gigante, porque todo mundo aqui sabe que a execução, né, é um problema muito sério nas empresas. Então, a gente lá procura dar muita atenção para isso. De perto eu tenho as reuniões com toda a equipe, com os departamentos. Eu tenho 4 reuniões por ano para ver como é que está o seu plano de ação, como é que está aqui, está legal, o que está dando para fazer, o que não está. E a gente trabalha com esse conceito. Bom, perfeito. Então, de uma maneira bem resumida, a gestão da Sensor do Brasil segue um modelo acadêmico implementado para a realidade de uma empresa de verdade. E aqui a gente resume ele através, então, só para relembrar, para gravar na cabeça, né? Os temas estratégicos, os objetivos com as suas metas, indicadores e projetos de melhoria, os planos de ação e a alocação dos investimentos necessários no orçamento. Maravilha. Bom, além disso, além do nosso modelo de gestão, a gente, né, através do curso que eu realizei com o professor Ademir, eu aprendi algumas coisas muito importantes, que o professor já apresentou aqui para vocês. Os líderes, os gestores, né, a gente tem algumas responsabilidades que a gente precisa fazer numa empresa. E se a gente não está fazendo, a gente está sendo negligente. Se eu não estou fazendo, eu estou sendo negligente. É duro falar isso, mas é real. Então, a primeira delas é a gente estabelecer o propósito, né, da nossa organização e comunicar. A segunda é tentar visualizar a empresa da gente como um sistema. A terceira é a gente projetar e gerenciar um sistema para obter informações para realizar melhorias. É tentar sacar que a diferença entre o que eu acho que é atributo de valor e o que o cliente entende como atributo de valor tem uma diferença aí. Para isso eu tenho que às vezes projetar um sistema para tentar obter essa informação e entender isso. Senão eu não vou conseguir nunca entregar para o meu cliente o que realmente ele quer comprar. Por último, gerenciar as atividades de melhoria de indivíduos e equipes. Pô, isso na prática, assim, ou melhor, isso na teoria, pô, é fantástico isso. Quando eu tive o curso, falei, nossa, minha vida mudou. Falei, mudou, agora vai ficar bacana. Cheguei na empresa, buf, olhei o organograma, pensei, falei, cara, mas tá errado isso aqui. Como é que eu vou enxergar aqui o sistema? Qual é o sistema aqui? E eu não conseguia responder, né? Como é que eu vou, então, melhorar alguma coisa aqui dentro? Não dá. Não dá. Como é que eu vou fazer essas atividades que eu preciso fazer olhando a empresa assim, né? Alguém aqui dos nossos amigos, gestores e tal, conhece esse modelo moderno que eu estou apresentando? Conhece? Chamado organograma. Ferramenta moderna, né? Top, e a gente usa isso até hoje porque é um projeto novo e tal. Mas assim é duro, não dá para fazer nada. E aí quando eu conheci então o mapa de processos, que o professor Ademir não comentou sobre ele aqui nessa palestra, e justamente a gente envia a apresentação para a gente tentar alinhar isso aqui, né? Para não ficar para vocês dois assuntos, né? O mesmo assunto falado por duas pessoas. Quando eu conheci o mapa de processos, eu entendi a importância dele para o meu modelo de gestão. Então o mapa, como já foi mostrado, que é a visão do Deming, né, a visão de sistema, o bacana é que, como vocês já viram, ele é separado em 3 grupos de processos. Os processos direcionadores, que direcionam a empresa, os processos de missão, que são os processos que realmente geram dinheiro para você. São os processos que fazem sua empresa gerar receita. E os processos de suporte, que são os processos que são necessários para que os de missão sejam realizados.
Então, quando eu comecei a entender a importância de olhar a empresa através deste modelo, mudou a minha forma de pensar a gestão. E mudou a minha forma de pensar a gestão estratégica, planejamento estratégico, um monte de coisa. Porque a partir dessa visão, a gente realmente consegue ver. Porque na outra a gente não vê, né? Então, o bacana de enxergar a empresa através de um mapa de processos é que a gente consegue começar a fazer um trabalho inicial, por exemplo, como esse que a gente está mostrando aqui para vocês, aonde você simplifica e começa a entender a estrutura da sua empresa, ou do seu departamento, ou do seu produto que você gerencia, de qualquer coisa que você tenha gestão na empresa. O ideal é que isso seja feito no todo, né? Mas às vezes não é a sua função na empresa, não cabe a você, você não tem autonomia para fazer isso. Mas você um dia terá. Então é importante que você já comece a entender ferramentas que vão ser muito úteis para você poder promover realmente mudanças que tragam melhorias. O bacana do mapa de processos é que a gente começa a enxergar a empresa de uma maneira um pouco diferente e ao longo do tempo você pode ir deixando ele um pouco mais bacana. Ele vai ficando um pouco mais completo, ele vai te dando mais informação. Ele vai fazendo com que você, gestor, comece a olhar para ele e falar: puxa vida, eu estou realmente conseguindo enxergar o que a minha empresa faz. No organograma eu enxergo quem trabalha na minha empresa. Aqui eu enxergo o que a minha empresa faz. A diferença é um abismo. Como é que você vai gerenciar a sua empresa enxergando quem trabalha para você? Pô, conheço o João, hein? Legal, cara, hein? Legal, tava no churrasco da empresa lá. O cara contou umas piadas, o cara é bacana. E o Toninho aí? Toninho, gente boa demais, cara. O filho dele nasceu esses dias, estive lá. E aí, quem que a gente vai mandar embora, hein? Putz, os caras são legal, hein? Pega o Ricardo lá, vamos demitir o Ricardo. A gente não conhece. Às vezes o Ricardo é o cara que faz tudo isso aqui funcionar. E você pegou e puf, né? Por quê? Porque você está habituado a ver sua empresa de uma maneira totalmente equivocada. Olha que coisa de louco, né? E se alguém não fez isso aqui, dá uma risadinha. Ah, tá vendo? Tá vendo? Fez, né? Então não tem jeito. A gente acaba entrando nesse tipo de análise justamente pela maneira como a gente está habituado a enxergar a empresa que a gente trabalha. Bom, com o passar do tempo e com o nível de maturidade dessa visão de mapa de processos na empresa, a gente deixa ele ainda mais completo. Até a gente chegar num nível que eu considero o meu sonho, né? Que é esse aqui, ó. Nossa, todo colorido, bacana. É porque ele é bonito? Será? Não é isso. Essas cores, né, que no projetor não estão muito bem definidas, mas elas têm um objetivo. Elas mostram para a gente o nível de maturidade desses processos. Os processos que estão em cor vermelha aqui, significa o seguinte: esse processo não é controlado, não é documentado, todo mundo faz do jeito que acha que faz, ninguém sabe fazer nada. Mais ou menos isso. O amarelo mostra o seguinte: esse processo ele tem um certo nível de controle, a documentação dele é aquele papelzinho no Word que o cara fez, mandou para o outro, deu uma lida, ninguém assinou, ninguém aprovou, mas tá, estou tendo uma referência. O verde é aquele processo bacana, documentado, é um processo controlado, que tem indicadores e tal. Por que isso é importante? Para você começar a enxergar a sua empresa da seguinte maneira: se eu sei que esse bloco do meio aqui são os processos ou as atividades que nós fazemos na empresa, que realmente geram dinheiro para o bolso da empresa, geram dinheiro para o bolso de vocês, você imaginou eu ter uma empresa com processos vermelhos aqui dentro? Aqui a gente está bacana nesse exemplo, né? A gente colocou 2 só. Mas tem empresas que a gente pode fazer e a gente pode encontrar 80% vermelho. Aí eu me pergunto, como é que você está tendo sucesso? Como é que a empresa ainda está indo bem? Pô, destino, né? Destino, predestinado. Sou predestinado. Posso fazer qualquer besteira que está acontecendo. Quando a gente está numa situação de mercado onde o mercado é comprador, né? Onde o mercado está comprando e não você está vendendo, maravilha. Você pode estar com tudo vermelho aqui que você não vai nem perceber o problema. O mercado ficou um pouco diferente, o mercado está segurando os investimentos, a grana ficou escassa,
E aí as suas vendas caem pro destino. Estou predestinado agora ao fracasso. Você fica depressivo, vai conversar com um amigo, um palestrante motivacional. O pessoal fala, você tem que acreditar, né? Aí vem aquele papo que eu gosto. Virgílio, acredita, cara, acredita. Você não está acreditando. Porque tudo é aqui, entendeu? Vai. Aí você sai da palestra motivacional e, eu não estou acreditando. Esse é e chega na empresa, pessoal, vamos acreditar. E aí, né? Você movimenta. Não sei se alguém já fez isso aqui, mas movimenta. Põe nada. E aí, qual a conclusão que você tem? Realmente estou predestinado ao fracasso. Então é duro isso, né? É muito ruim. Porque assim, a gente não sabe o que está acontecendo. Então a gente tem o resultado, então o resultado veio por quê? Porque eu achei que estava bem. Estou predestinado ao sucesso. Não veio porque mudou. Agora estou predestinado ao fracasso. E aí, danou-se, né? Quando a gente começa a enxergar a empresa dessa maneira, fica muito mais fácil no momento crítico, no momento onde o mercado não está indo bem, de você olhar para isso e pensar, caramba, será que por acaso o motivo pelo qual minha empresa não está indo bem é porque os meus processos que geram dinheiro para a empresa estão descontrolados, desorganizados, cada um faz do jeito que quer. Eu tenho um tempo de entrega que eu preciso cumprir para o meu cliente. Só que aí eu tenho o João que faz um tempo de uma maneira. Eu tenho a Alice que faz de outra maneira o processo. Então, a empresa não vai conseguir ter padrão, não vai conseguir nunca ter qualidade, porque cada um faz as coisas do jeito que acha que tem que ser feito. E não do jeito que é importante para a empresa. Legal? Deu para entender um pouco aqui a relevância disso? Bom, na minha maneira de pensar agora, hein, professor? Não sou acadêmico, hein, professor? Por favor, né? Na minha maneira de pensar, a importância desse mapa de processos para mim, para a Sensor do Brasil, para a empresa que eu trabalho, é assim, ó. Além de tudo isso que eu falei, tá? Primeiro, o mapa de processo, ele permite que eu visualize a empresa através do que é o mais importante, do que eu faço, dos processos. Coisa mais importante que tem. Diferente do organograma que me deixa visualizar a empresa, por quê? Por quem que é o cara que manda mais aí, hein? O diretor e tal. Não. Aqui eu visualizo a empresa pelo que eu faço, pelos processos. Quando eu visualizo a empresa pelos processos, olha que coisa fantástica. Presta atenção. Esses processos são eles que devem guiar a determinação adequada das tarefas que os seus funcionários fazem. Se você conseguiu visualizar os seus processos, você começa a entender que tarefas você precisa fazer para atender esses processos. E a partir desse momento você começa a controlar essas tarefas, porque você sabe que elas são importantes para esse processo. Aí a gente vai para algo mais importante ainda. Sabendo que tarefas eu tenho que fazer para atender esses processos, eu consigo dimensionar corretamente duas coisas muito importantes. Que tipo de equipe eu preciso e que tamanho de equipe eu preciso. Alguém aqui já teve um funcionário que chegou para você e falou, eu preciso contratar mais 3 pessoas. E você pergunta, por quê? Porque o pessoal está muito ocupado. Por que o pessoal está ocupado? Porque eles estão fazendo muita coisa. O que eles estão fazendo? As atividades, as tarefas. Que tarefas? Ó, o seguinte, dá para contratar ou não? Então é ruim, né? Assim você começa a entender, pô, primeiro, que tipo de conhecimentos, moda, né, também, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, né? Que tipo de conhecimentos, habilidades e atitudes esse funcionário tem que ter? Quantos funcionários eu preciso para esse departamento? Pensa o seguinte agora, meus amigos gestores, donos de empresa, diretores, olha que legal. Um funcionário seu chegar para você e falar assim, Carlos Biondo, eu preciso de 2 funcionários. Porque eu cuido de um processo que está na missão da empresa. E esse processo
ele automaticamente me traz a necessidade de realizar 3 tarefas fundamentais. E hoje eu só tenho uma pessoa na empresa que está realizando essas 3 tarefas. Portanto, a gente não está conseguindo atender plenamente um processo que ele é crítico para a geração de receita da empresa. Portanto, eu preciso, Carlos, de mais 2 pessoas para realizar essas tarefas aqui. Ó. Pô, muda, né? Muda o discurso, muda a forma de você pensar a gestão da sua empresa. Agora, se você é um dono de empresa, né? Temos alguns aqui, tem o meu amigo Alexandre que está aqui e tal, não dá risada que não vão saber quem é você, né? É a dica. Você é dono de empresa, e aí você está lá, né? Pensando em, pô, quantas pessoas eu preciso contratar? Que tipo de pessoa eu tenho que ter? Se você tomar essa decisão olhando para o organograma, ferrou. Você vai olhar lá no organograma, tem uma caixinha lá, o de gerente, e ali um funcionário. Putz, esse cara tá com pouco funcionário, né? O cara é gerente. Vamos pôr mais 2 pessoas para ele. O cara é gerente, precisa de né? Uma equipe. Ele tem que ter equipe, gerente tem que ter equipe. Tá errado. Tá errado, meu. Acorda, viajado isso aí. Nada a ver. Então, quando você começa a enxergar assim, a coisa pega. E aí, aonde entra os recursos humanos, hein? Aonde entra a importância do conhecimento e tal? Olha que legal. Aí sim, conheço os meus processos. Vou terminar. Conheço os meus processos. Desenvolvi as tarefas que eu preciso. Eu sei quantas pessoas e que tipo de pessoa eu preciso. Aí sim eu vou treinar essas pessoas para que elas façam bem essas tarefas. Você já viu aquele lance de treinamento? Vou treinar você em matemática financeira. Pô, mas eu não uso isso no meu dia a dia. Não, mas a empresa exige que você saiba. Mas eu não uso. Cala a boca, vai fazer o curso. Então, perde aquele, né? Assim não, a gente passa a treinar a equipe com uma informação que ela precisa, que é útil para ela, não é verdade? Que é útil para ela e que vai dar suporte para que as tarefas, que é a última linha, para que as tarefas sejam realizadas. Olha que legal, pô, a visão do mapa de processo. Ah, pô, bacana, hein? Fala a verdade. Eu adorei. E eu estou lutando para implementar isso na empresa. E está sendo bacana. Está sendo bacana. A gente já está com o nosso mapa desenhado e a gente está com alguns processos já com nível de maturidade mais avançado, outros menos. Mas é uma visão aqui de trabalho para os próximos 2 anos, eu vejo. A gente já está 1 ano quase, eu acho, trabalhando em cima disso. Mas aqui é uma visão que eu tenho que eu acho que a gente tinha que pensar em relação ao futuro. Beleza? Então, para fechar essa primeira parte, gravem essa frase, ó, muito boa, hein? O segredo do sucesso não é prever o futuro, mas criar uma organização que prosperará em um futuro que não pode ser previsto. Nossa! Tá, chorei quando eu li. Anotei, falei, tem que levar. Vi numa apostila, né, meu amigo Bruno? Então, vi numa apostila de um professor, recentemente. E eu achei a frase muito boa, né? Pô, tira uma foto, vai, por favor, eu vou ficar tímido aqui. Tá aqui a frase. Muito legal, então gravem ela. Bom, vamos falar então agora de maneira breve, porque eu já estourei meu tempo, sobre o nosso case na Sensor do Brasil. O nosso desafio era a otimização do estoque. Bom, então relembrando, 4 grandes marcas, 40 mil produtos de tecnologia, ciclo de vida curto, com produto em dólar, com produto em euro, em libra esterlina, tem que vender em real, preço fixo, senão o cliente não quer. O cliente chega para mim e fala, não quero mais esse produto, devolve. Paguei 10 mil reais o produto, vou devolver para quem? Vou vender para o tiozinho na esquina, você quer 10 mil reais? Você está louco, você compra um carro. Não é fácil, né? Então, tá. Então, as informações gerais sobre o projeto. A gente precisava otimizar esse estoque. A gente precisava deixar esse estoque melhor, porque a gente não sabia nem o que a gente precisava fazer. Mas a gente sabia que alguma coisa não ia bem, né? Então, um bom sinal, né? A gente sabia que alguma coisa não estava bem. Bom, informações gerais sobre o projeto. Primeiro, qual foi a minha inspiração? A minha inspiração foi um curso de inovação incremental, que eu tive a oportunidade de fazer com o professor Ademir, e que mudou a minha maneira de pensar gestão. Sério mesmo, fantástico. Aconselho. Bom, a elaboração. A elaboração desse projeto aconteceu em 3 meses, do mês de março ao mês de maio de 2011. 3 meses pensando, hein? Você acha que é fácil? Não é não.
A gente fala, ah, pô, só 3 meses, pô, que case desse cara? Ah, 3 meses. Vai lá fazer. 3 meses pensando, tentando entender um caminho. Não foi fácil. E a implantação a gente conseguiu fazer em agosto. Veja bem, a gente terminou o planejamento em maio. Só conseguimos implantar em agosto, para você ver que era fácil. E aí depois a gente começou a medir os resultados. O mais importante que eu acho que está todo mundo querendo saber, né? Qual que é o status atual desse projeto? Está dando certo. Entendeu? Se está dando certo, é sinal que está bom, né? Então tá. Qual que era a nossa predição? O que a gente achava antes de começar o projeto? Bom, a gente achava que a otimização do estoque, ela precisava automaticamente de mais recursos financeiros para o nosso estoque. Então, para a gente otimizar ele, para a gente melhorar esse estoque, a gente precisava aumentar os recursos financeiros, o que não era possível. Bom, segundo, sem aumentar o dinheiro alocado no estoque, a melhoria desse estoque ela não seria possível. Então a gente já estava preocupado aí. A gente já sabia que, pô, para melhorar eu vou ter que investir mais grana. Não tenho mais dinheiro para investir. E aí? E aí o modelo de melhoria funciona ou não funciona? Vou testar agora esse negócio. Se não funcionar, eu vou pegar o livro do professor, vou pôr na estante, professor. E aí a gente começou a aplicar o modelo de melhoria. Bom, na aplicação do modelo de melhoria, nós utilizamos então as 3 questões. O que estamos tentando realizar, como saberemos se uma mudança é uma melhoria e que mudanças podemos fazer que resultem em melhoria. Aí foi o primeiro momento, chegamos nas 3 questões. Perfeito, como que eu respondo? Como eu respondo? Eu não sabia responder as 3 questões. E aí eu entendi que a gente tinha uma outra estrutura para trabalhar, que são as 4 fases. Nós utilizamos o modelo EDTI. Vários modelos foram abordados aqui, nós utilizamos o modelo EDTI porque, na minha opinião, é um modelo fácil, barato e é o melhor modelo para empresas de pequeno e médio porte. Minha opinião, apenas. Então nós começamos a trabalhar o entendimento. E aí a gente fez um gráfico de controle. E o gráfico trouxe para a gente, no entendimento do problema, a seguinte situação. Nós estávamos deixando de atender 17% dos pedidos que o cliente queria comprar de mim, porque eu não tinha o produto no estoque. Você tem noção do que é isso? Você perder 17% das suas vendas porque você não tem o produto no estoque, e o cliente falar, ô Emerson, mas eu quero comprar de vocês. Cara, eu sei. Cara, mas eu preciso do produto entregue agora, eu não tenho. Mas tudo bem, eu espero até uma semana. Está na Alemanha, cara. Os caras nem fabricaram ainda. Cara, então você vai perder o pedido. Eu sei, mas eu não quero perder. Perdia. 17%. Pô, é muita coisa. Eu não sei. Pra gente é muita coisa. Então, assim, o nosso feedback era esse. A perda era por prazo. Não tem o produto. Lembra que eu falei o tipo de produto que eu vendo? Você imaginou se eu vendesse, por exemplo, ovos? Como seria meu estoque? Seria um pouco mais simples. Se eu vendesse alimentos, né? É diferente. Pô, eu lido com produto de alta tecnologia, com preços caros. Como é que eu faço para deixar esses produtos no estoque? Pô, é fácil, faz uma curva BC. Cara burro, 40 mil produtos, amigão. A curva BC, os primeiros, o A da curva BC, eu tenho lá 13,4 mil produtos. Beleza, compra. Não dava. Os modelos convencionais de logística, peguei a apostila de logística, li a apostila de logística e tal, e a coisa não acontecia. Então o que a gente sabia era isso. E aí a gente pensou, entrou na segunda fase, desenvolver ideias para tentar mudar. O que a gente pode fazer? Pô, a gente tem que então aumentar o estoque, né? Não dá, porque eu não tenho grana para aumentar o estoque. Tá, então eu tenho que colocar mais produto. É a mesma coisa, se eu não tenho grana para pôr estoque, eu não tenho também dinheiro para pôr mais produto. Então eu preciso de mais dinheiro. Você não entendeu ainda? São as ideias que vão vindo, né? É natural. Então todas elas levavam ao mesmo objetivo. Inviável, não dá. Tá bom. Então aí a gente declarou um objetivo para o projeto. Conseguimos chegar nesse objetivo aqui. Pedi ajuda para o meu amigo Bruno aqui. Bruno, lê o nosso objetivo. Reduzir a porcentagem de perda de vendas por falta do produto em estoque, sem ampliar o valor investido no estoque. Obrigado, Bruno.
Você viu que o objetivo era fácil, né? Falou, ah, pelo menos, legal, vamos reduzir então sem investir. Beleza, mas chegamos no objetivo. Aí a gente evoluiu. Desenvolvimento da solução. Aí é onde a gente começou a pensar. Por que que os cálculos de logística não davam certo? Todos os cálculos de logística para você poder desenvolver estoque, eles trabalham com o conceito de você aplicar o desvio padrão sobre a média, não é? E depois que você aplica o desvio padrão sobre a média, você utiliza o fator de serviço que você quer. Normalmente esse fator de serviço é um multiplicador. Você multiplica ele e aí você chega num fator de serviço. Muito fácil. Então, se eu quero um estoque com um fator de serviço de 95%, ou seja, a cada 100 pedidos que eu recebo, eu quero atender 95, pô, eu multiplico lá por tal. É fácil. Só que o resultado dessa multiplicação dá a quantidade de produtos que você tem que comprar. E ela trabalha com, mais ou menos, a ideia de deixar o seu estoque mínimo lá em cima, para que você, durante o período que você tem de reposição desse estoque, você tenha fôlego. Só que, de novo, fazer isso com produto de alta tecnologia com valor caro não é fácil. Então, para a gente não funcionava. Não dava para fazer. E um outro problema. Eu tenho venda de mercadorias para reposição, que é a venda do dia a dia. Um cliente que comprou um sensor, um produto simples, um sensor industrial. Não esses que estão no elevador, não são esses. Mas um método parecido. Mas um cliente que vai comprar um sensor é um mercado de reposição. Ele já comprou com a gente, gostou do produto, e aí depois de alguns anos, a vida útil é de 7 anos em média, ele comprou, ou alguém na fábrica quebrou, porque usou como escada, pisou, então existem várias coisas, ele comprou de novo. É uma necessidade. E a outra é o cliente que me compra um projeto. Esse cliente compra um projeto é complicado, porque os valores são altos e às vezes é um tipo de produto muito específico, que você só vai vender para ele, não vai vender para mais ninguém. É muito difícil. Então aí, quando a gente começou a pensar sobre isso, a gente chegou a uma conclusão. O que realmente, então, a gente precisa ter no estoque? A gente tem que ter no estoque produtos para projeto ou produtos para mercado de reposição? O que realmente vai impactar no meu negócio? Porque, normalmente no projeto, a gente tem mais tempo. Porque o projeto não é assim, o cara começou hoje e amanhã vai comprar. Então ele tem mais tempo de maturação. E aí a gente entendeu que existia uma diferença aí, que agora, olhando, é tão óbvia, né? Que eu falo, como a gente não via isso, né? Mas quando estava tudo no meio dos 40 mil produtos, você não via mesmo. Então a gente entendeu que a necessidade do cliente de projeto era diferente da necessidade do cliente de mercado de reposição. A partir daí a gente chegou numa ideia, então, de solução. Essa ideia de solução foi criar um sistema de previsão de demanda, que aqui nós colocamos para vocês como sendo um sistema para cálculo do estoque que entendesse a diferença entre as necessidades dos clientes de projetos e dos clientes de mercado de reposição, em um cálculo, rodando na base dos 40 mil produtos. Um algoritmo que tivesse inteligência para analisar o que é projeto e o que não é. Era um projeto ambicioso, mas a gente colocou. Ok, então vamos lá. Prontos para montar o projeto, então a gente escreveu as 3 perguntas. O que nós estamos tentando realizar? Bom, reduzir a porcentagem de perda de vendas por falta do produto em estoque, sem ampliar os recursos alocados no estoque. Como que nós vamos saber se uma mudança é uma melhoria? Se a porcentagem de perda de vendas por falta de produto em estoque for reduzida. E que mudanças podemos fazer que resultem em melhoria? Criar um sistema para cálculo do estoque que entenda a diferença entre cliente de projeto e cliente de mercado de reposição. A partir daí, desenvolvemos o algoritmo. Foi um trabalho bastante especializado. E eu precisei do apoio de um estatístico para fazer isso. Porque não dava para eu fazer. Por mais que eu goste de estatística, chegou um ponto que não dá, né? Conhecimento de média, mediana, desvio padrão, pô, tá, eu achava que era top. Quando eu conversei com estatístico, eu me senti um 0 à esquerda, né? Fiquei deprimido até, falei, tá, faz você, vai. Então, precisei de um estatístico para desenvolver, né? E esse estatístico, então, ele criou um modelo, criou o algoritmo e a gente fez um teste muito importante no modelo de melhoria, muito importante. Nunca implemente algo sem fazer um teste em pequena escala.
senão a caca pode ser tão grande que a sua motivação, a sua alegria de viver, ela vai embora assim, rápido, muito rápido. Então, nós escolhemos uma série histórica de dados de vendas no sistema e nós fizemos o quê? Uma simulação. Nós simulamos o algoritmo nessa série histórica de dados para analisar os resultados. E o resultado foi bacana. Aí a gente pegou então, e dos 40 mil produtos, nós separamos um pequeno grupo de produtos para fazer o teste, mesmo sabendo que o resultado, na teoria, tinha dado certo. Deu para entender, né? Não é para sair amanhã falando, o pessoal lá, hein, falou um monte de coisa, vou mudar tudo aqui. Calma, não é assim, né? Tem que ir seguindo o processo, seguindo o modelo de melhoria, aí as coisas dão certo. Bom, e aí nós implementamos. Olha o resultado. Como vocês já entenderam sobre variabilidade, que o professor Ademir explicou, o que vocês conseguem ver aqui, hein? Essa era a situação que a gente tinha antes. E essa é a situação que a gente tinha depois. Aqui eu estou falando do meu nível de serviço, do meu nível de atendimento. Melhorou ou não? Você acha que meu chefe ficou feliz ou não? Fui promovido ou não? Ah, moleque. Então, é muito bacana que a gente, analisando os dados, a gente conseguiu enxergar isso, né? E eu tenho o privilégio de ter nessa noite aqui com a gente, né, assistindo, uma das pessoas muito importantes que fez esse projeto todo também dar certo, né, que trabalhou muito em cima disso e tal, que é o André Vargas Del Bosque, que está ali, que é o responsável pelo departamento de logística da Sensor do Brasil. Então esse é uma salva de palmas para o André, por favor. Então o André se dedicou muito, entendeu a importância do modelo de melhoria, trabalhou e a gente chegou aqui. Quais foram os resultados que a gente teve? Depois de 3 meses de trabalho árduo, ok? Para ficar claro, né? 3 meses de trabalho árduo. Depois disso, depois de ter ralado, e depois de um apoio total da alta direção, e essa alta direção não sou eu, é o meu chefe, ok? Então, o chefe dando ok, o dono dando ok, a Sensor do Brasil é uma empresa de capital fechado. Ela é uma empresa de um dono só. E esse dono só, ele não atua na empresa. Ele é o dono investidor. E eu sou o diretor executivo que faz com que o dinheiro dele fique cada vez mais forte, bonito e feliz. Esse é meu papel. Então, ele apoiou esse trabalho e a gente pôde fazer. Bom, tivemos um aumento de 16% no atendimento de pedidos com entrega imediata. Só pelo modelo de melhoria, só pelo teste, sem falar para a equipe de vendas, acredita! Você não está acreditando, sem falar isso aí. 16% como resultado do modelo. Esse daqui eu fico feliz de dizer, né? Quem trabalha em vendas aqui, hein? Bom, é fácil você ver a equipe de vendas chegar e elogiar a área administrativa. Eu fui diretor de marketing e venda já, tá? Então, eu sei bem o que é isso. Fui vendedor também, sei bem o que é isso. É fácil esse pessoal chegar e elogiar a área de logística do André. André, Santo André, queria dizer que estamos, nós vendedores, felizes com o seu trabalho. Você é motivo de orgulho para a empresa. Então, o André teve o reconhecimento da força de vendas, o elogio. E o mais interessante é que esse projeto começou a dar certo antes de a gente ver os números lá. Porque a equipe de vendas começou a dar o feedback. Cara, não sei o que vocês estão fazendo aí não, hein? Mas o cliente pede o produto tem? O que está acontecendo? Foi assim ou não, André? E a gente, o que está acontecendo? Uma coisa boa, né? E aí a gente começou a entender que realmente o resultado ele tava acontecendo. E aconteceu algo inesperado, que a gente não imaginava. A gente conseguiu uma redução de 6% nos recursos financeiros alocados no estoque desse teste que a gente fez, né? Então, assim, eu aumentei em 16% os meus produtos à pronta entrega e reduzi em 6% a grana que eu estava colocando no estoque. Fantástico! Não preciso dizer que meu chefe olhou e, nossa, ficou feliz da vida. Vamos fazer em tudo agora, hein? Vamos, mas calma. Calma. Um passinho por vez. E agora o nosso desafio é esse. É a gente implementar esse conceito para todos os grupos de produtos que a Sensor do Brasil tem. Hoje são 13 grandes grupos de produtos e mais de 40 subgrupos de produtos.
O aprendizado que eu tive com isso, que valeu para a minha vida, é que melhoria requer mudança, né? Mas nem toda mudança traz para a gente melhoria. Então, quando eu entendi a diferença das duas coisas, eu entendo que eu passei a ser um funcionário mais feliz e amar ainda mais o trabalho que eu faço. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês.